sou o Luiz Fernando Fischer Dutra e sou violinista do duo Zani Dutra. Eu sou Maria Luísa Zani Dutra e sou a pianista do duo Zani Dutra. Existem muitos duos de violino e piano e geralmente as pessoas usam os mais diversos nomes e a gente, quando foi formado o duo, quando nós resolvemos fazer o duo mesmo profissionalmente, nós pensamos em muitos nomes, muitas opções e eu, como sou muito brincalhão, tinha inventado alguns nomes, mas eram meio estranhos, vamos dizer assim. Para algumas ocasiões até serviria, mas para muitas ocasiões não seria legal o nome. Então, nós resolvemos adotar os nossos sobrenomes mesmo, Eu venho da família Dutra, ela vem da família Zani, então por isso que ficou o duo Zani Dutra. Bom, hoje é um repertório puramente erudito. Nós vamos tocar composições originais para essa formação de violino e piano, e a Maria Luísa vai tocar uma peça para piano solo também. Eu escolhi de Ernesto Nazaré, Odeon. A gente não gosta muito do formato concerto exibicionismo, Aquela coisa da pessoa mostrar que toca muito bem, que ela consegue tocar rápido, que ela tem muita técnica. Então a gente sempre escolhe o repertório dependendo da ocasião. Nós montamos o duo, na época que nós começamos a tocar juntos, não tinha ainda um local específico em Indaiatuba, um teatro, uma sala de concertos. Então nós tocávamos em museus, em hospitais, em igrejas e também fazíamos saraus em residências. Então todo o repertório era escolhido dependendo do público-alvo e também dependendo do dia e do horário que a gente ia tocar.
Somos casados há 17 anos. 17 anos já que ela me aguenta. E é muito gostoso isso, né? A gente poder dividir não só o palco, mas toda a vida. Muitas pessoas nos perguntam se o fato de nós sermos casados ajuda na parte musical. Eu diria que a parte do casamento ajuda na parte musical e a parte musical
ajuda no casamento, né? Todos os grupos musicais, sejam duos, sejam trios, sejam quartetos, na verdade são casamentos que você faz mesmo, né? Você tem que ter ali uma cumplicidade, saber ceder em alguns momentos, você também saber exigir em alguns outros movimentos. Então, eu acho que fazer música em conjunto é uma forma de casamento. É muito complicado, porque a Maria Luísa tem uma intensa atividade didática, tanto lá em Indaiatuba como em Salto. Eu também tenho trabalho em Limeira e aqui em Piracicaba. Então, muitas vezes a gente não encontra tempo para ensaiar. É muito difícil, né? Muitas pessoas imaginam porque nós somos casados, nós temos todo o tempo do mundo. E não é, todo mundo também tem outras atividades paralelas, tem que trabalhar, tem que cuidar do filho, tem os afazeres domésticos, administrar a casa, enfim. E aí nós temos que encontrar também um tempo para falar, nossa, agora é o nosso tempo de ensaio e como todo profissional tem que parar tudo, se concentrar, se preparar e fazer aquele momento de ensaio. Bom, nós nos conhecemos, na verdade, há muito tempo atrás, em Curitiba, enquanto nós fazíamos o Oficina de Música de Curitiba. É um curso de férias que nós, durante o mês de janeiro, né, íamos para lá e fazíamos curso, fazíamos aula, tocávamos em orquestra do festival. E foi lá nos corredores do Solar do Barão que nós nos conhecemos, né? Isso. Mas não é porque nós nos conhecemos que nós já começamos a namorar, demorou muito depois. Fui estudar em São Paulo e formaram uma orquestra de câmara lá em Indaiatuba e eu morava numa república e toda semana um colega nosso dormia lá em casa e ele sempre falava, olha, nós estamos montando uma orquestra em Indaiatuba e a gente precisa de violinistas. E nunca dava certo de eu ir tocar, porque sempre tinha algum compromisso. Até que teve um dia que deu certo, né? Eu fui em junho. Não, já foi acho que outubro, já foi mais no final do ano. E daí que nós voltamos a nos encontrar, depois dessa primeira vez que eu fui tocar. Eu fiquei músico fixo da orquestra, né? E aí? E aí, durante um ensaio, após o ensaio, eu estava desesperada que eu tinha que tocar uma peça que na época era bastante difícil. E tinham trechos de solo também, eu queria ensaiar, estava querendo assim deixar tudo 100% pronto. E aí ele tranquilamente veio, você não quer ir tomar um sorvete? Agora não vai dar. Você vê, já foi recusado, o primeiro convite já foi recusado, né? Mas daí teve uma situação em que ela tocava cravo. E o cravo é um instrumento de teclado que você precisa afinar todas as vezes que você vai tocar. São quantas? 50 cordas que você tem que afinar. E daí ela me pediu ajuda, se eu podia ajudar a afinar o cravo, e eu aceitei o convite e fui. E aí, nós começamos a ter mais contato, então, todo o nosso relacionamento a gente deve à música, realmente.
Eu não venho de uma tradição de músicos, de uma tradição de artistas, como é o caso do Luiz, que já vem de uma tradição de 8 gerações de artista. Existem até livros contando sobre isso. Então eu não tinha contato com a música e eu não sabia nem o que era um piano. E nesse meu começo, que eu acabei assim, tendo uma prima muito querida, a Lígia, que me falou, eu vou aprender piano, que legal, eu também quero. E aquela ânsia de querer conhecer o instrumento. E aí vieram as primeiras aulas e eu fiquei encantada e continuei até hoje e adoro esse instrumento. Não, a Lígia não continua, mas ela continua uma ótima ouvinte. Assim como muitas outras amigas e muitas outras colegas, o estudo de piano é um estudo bastante longo e muitas pessoas no meio do caminho, principalmente quando chega na fase da universidade, infelizmente acabam parando para se dedicar mais à área que acabam escolhendo como profissão. Mas muita gente acaba voltando depois. A família Dutra, o nosso filho faz parte da 9ª geração já, né? E é uma família que entrou para um livro dos recordes, vamos dizer assim, porque são 9 gerações de pessoas dedicadas à arte. Quer dizer, a 9ª geração está se preparando, né? Estão aí estudando música, alguns gostam muito de pintura também, mas nós temos aí o Miguel Dutra, Miguelzinho Dutra, que tem uma obra incrível. Então tem muitos ourives, arquitetos, pintores. Aqui em Piracicaba nós temos o Arquimedes e o João Dutra, que ficaram muito conhecidos, e o meu bisavô, o maestro Benedito Dutra Teixeira, que era um grande violinista e também foi maestro de orquestra aqui em Piracicaba. E eu herdei, acho que esse dom e a vontade, né? Com 14 anos de idade, para desespero de algumas pessoas, né, dos meus pais, eu decidi que eu seria músico profissional, que eu ia seguir essa carreira de músico. Comecei já a estudar flauta doce. Antes eu entrei em canto coral, fazia coral com a dona Cidinha Amali. E minha mãe, que é professora de música também, a Maria Helena Dutra, percebeu que eu tinha ouvido e resolveu investir nisso. E estou aí já há 30 anos, 32 anos, estudando violino, e é um amor que cresce a cada dia. É incrível, não tem como explicar essa relação nossa com a profissão. Que a gente começou a tocar junto, já logo que a gente começou a namorar. Nós começamos o namoro no dia 23 de dezembro, e aí cada um já estava com a sua viagem de férias marcada para um lado. Então ela foi para Ilha Grande, no Rio de Janeiro, eu fui para Curitiba, né, para esse festival novamente. E quando nós voltamos a nos encontrar no meio do mês de janeiro, a gente falou, por que não a gente fazer um repertório juntos? E daí começou, 19 anos já. No que vem será um ano especial para a gente, comemorar 20 anos tocando juntos. O meu projeto é gravar um CD. Então eu gostaria muito que a gente conseguisse realizar esse sonho de longa data. É um desafio, que não é fácil. O repertório para violino e piano, né, você tem músicas muito longas, tem música que você tem 10 minutos de duração. Então exige um preparo técnico muito grande, preparo musical, e principalmente exige uma paz de espírito muito grande. Então, se você entra no estúdio pensando que depois você vai ter que pagar aquele estúdio, que você vai ter que pagar para fabricar o CD, você vai ter que pagar a impressão das capas, né, dos encartes, você não consegue gravar. Então a gente está batalhando em busca, né, de apoio para a gente conseguir ter essa calma, essa paz de espírito e a gente conseguir pensar realmente só na música, entrar no estúdio e gravar. Vamos ver se em 2015 a gente alcança, comemora os 20 anos com um CD na mão.